Olá, sou eu, Vivian Carla, e começa agora mais um Papo de Imprensa. Papo de Imprensa hoje que está brilhante, né? Vamos começar já falando sobre luz, sobre conhecimento, sobre autoestima. Hoje recebendo aqui nos estúdios, aqui no Papo de Imprensa, Flaviane. Seja muito bem-vinda, Flaviane. É um prazer, assim, inenarrável recebê-la aqui. Estou muito contente. Nossa, eu que agradeço, Vivi. A gente já se conhece há tanto tempo, já se conecta aí pelo online, né? Sim. E é um prazer estar vivendo esse momento com você. Ai, que delícia. E aí, Flaviane, conta pro pessoal, a gente já se conhece há um tempinho, mas o pessoal que está aqui não te conhece. Conta aí o que a Flaviane faz, quem é a Flaviane? Legal, vamos lá. Sou Flaviane Castro, coach, consultora de imagem e estilo. Atuo 90% com mulheres. Eu digo que eu transformo mulheres, porque esse entendimento da consultoria de imagem, ela vem para resgatar a autoestima da mulher. Porém, a gente precisa entender que essa autoestima, ela é socializada, ela é efetivamente elaborada se a gente tratar a autoimagem. E é isso que eu trabalho profundamente através do coach, que me dá essa ferramenta, aonde a gente verifica todos os traumas, a gente conversa muito sobre bloqueios, para a gente trazer essa autoimagem segura, para daí sim a autoestima, ela se firmar verdadeiramente na mulher. É, como a gente disse ali no off, não há como a gente ficar muito bem vestida, né, muito bem maquiada, com cabelo colorido, se a gente não estiver bem por dentro. Exatamente, né? E é isso. E é muito sobre essa expressão que todo mundo fala, e a fulana não segura o look. E quando a gente fala que a fulana não segura o look, é porque aquilo não faz parte dela. Para a gente externalizar, a gente precisa trazer isso para o interior. E o interior fala muito mais forte quem a gente é. A gente não consegue usar máscaras, né, por muito tempo. Então, o coach realmente me traz essas possibilidades, essas ferramentas que eu tanto amo do nosso trabalho, para agregar na consultoria de imagem verdadeiramente, para que o processo, no final, ele seja efetivo, sabe, Vivian? Falar de consultoria de imagem não é só falar sobre roupas, sobre cores, mas é falar de uma transformação. E é isso meu propósito aqui nessa terra. Sim. Flaviane, uma coisa que eu queria muito que você trouxesse com a sua expertise, com a tua caminhada, é sobre por que a resistência das pessoas em buscar autoconhecimento. Uau! Porque dói? Porque dói. Porque dói, o autoconhecimento dói, porque a gente trabalha, né, coisas que você viveu na sua infância. E coisas que foram elaboradas na nossa infância é muito difícil desconstruir, porque os nossos pais quiseram dar o melhor pra gente, né? O nosso meio, sempre às vezes alguém quer dar o melhor, mas esse melhor, na verdade, na vida adulta, a gente entende que a gente fica limitado. Então, o autoconhecimento, ele dói. Eu falo que crescer dói. E o crescer no autoconhecimento, você resgata coisas que você às vezes não quer falar. A gente, por muitas vezes na vida da gente, a gente prefere se esconder, né, dentre os nossos medos, dos nossos bloqueios. Então é por isso, é literalmente para você mexer em feridas aonde você acha que é melhor deixá-las quietinhas. Sim, e assim, trazendo para quem nos acompanha, uma certa frase, talvez que vocês talvez vocês olhem assim, pessoas que estão bem resolvidas, pessoas que já se encontraram e você pensa assim, nossa, mas parece muito fácil para essa pessoa, parece muito simples, mas muitas pessoas não sabem pelo processo que cada uma de nós passamos, né? Exatamente. E com certeza na sua vida houve um momento, houve uma situação que te trouxe a buscar esse autoconhecimento. Sim, exatamente, porque o autoconhecimento, você não consegue se dar para o outro, Vivian, na sua totalidade, se a gente não se conhecer. Se você não saber o ambiente que você está pisando, aonde você quer ir. E aí, dentro desse processo, eu gosto muito de falar sobre as ambiências. Não é você falar assim, Flaviane, então quer dizer que se eu sou tímida, se o meu perfil é de uma pessoa tímida, eu vou viver tímida? Não, você não vai viver tímida. Mas a gente precisa entender nessa caminhada das nossas ambiências. Então hoje aqui falando com vocês, quem eu quero ser? Então a gente precisa entender esse resgate de quem nós somos, não perder a nossa essência, porém nos colocar também diante das ambiências que a gente está, para que a gente tenha sucesso, para que a gente transborde de verdade, né? Então é isso. Quando a gente traz o assunto do autoconhecimento e puxando aí, falando sobre o coaching,
E o que, para trazer assim de uma forma muito simples para quem nos acompanha, o coach é um processo, né? Onde a gente sai de um ponto e leva ao outro. E você que nos acompanha, não quer alcançar alguma coisa na vida? Eu acredito que todo mundo quer, de alguma forma, buscar. Só que quando a gente pensa em buscar alguma coisa, a gente está falando de transformação. E aí a gente entra nessas feridas, né? Que é isso que a Flaviane está trazendo tão sabiamente. De que forma eu preciso transformar por dentro para que eu consiga alcançar. Afinal de contas, o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Somos nós, com certeza, somos nós. Nós temos medo do espelho. Eu costumo muito falar isso dentro da consultoria de imagem. O espelho pode ser o nosso maior aliado quando você já está segura de quem você é e para onde você quer ir. E ele também pode ser seu inimigo. Então, te causar toda aquela sensação de que eu não sou capaz, de que eu não dou conta e de que, de repente, eu nem quero viver aqui nesse mundo mais. Então, é muito mais profundo do que a gente pensa. Então, unindo, sabe, Vivi, essas duas ferramentas, eu falo que elas agregaram muito no processo de consultoria de imagem. Porque a consultoria de imagem, ela foi por um tempo colocada como uma futilidade, né? Então, a gente, claro, já se mudou muito isso. Nós temos colegas maravilhosas no estado, no Brasil, enfim, mundo que trabalham com isso, resgatando mulheres, na verdade, para a sua melhor versão. Porém, o coach me trouxe uma visão melhor, uma visão de olhar para aquela mulher, de que quando ela chega e fala para mim assim, eu quero só saber a minha paleta. E eu olhar para ela e falar verdadeiramente assim, vamos falar mais sobre isso? Quem você é? Então, é isso, o trabalho que eu faço é isso. Por que você escolheu ser consultora de imagem, Flaviane? Eu escolhi ser consultora de imagem porque o curso que eu fiz começava com coach de consultoria de imagem. E foi um gatilho, como eu já tinha formação de coaching, e isso me chamou muito a atenção. E é claro, o mundo de trabalhar com mulheres, eu trabalho com homens também, não posso deixar dos meninos por fora dessa, mas realmente o maior público são mulheres. Então, essa possibilidade de me encontrar primeiro dentro desse processo, porque a consultoria de imagem, ela serviu primeiro para mim, né? Para a parte de consumismo, para saber comprar uma roupa, saber o que me valorizava de verdade. E a partir disso, realmente virar uma profissão. E é um consumismo de forma consciente que é feito, né? De forma consciente. E eu falo que, além do consumo, a parte financeira, a gente precisa ter valor ao nosso dinheiro. Então, você comprar coisas hoje que, sabe, uma que às vezes não te favorece mesmo, às vezes está no vitrine, está na blogueira, está nas meninas que realmente fazem o papel delas e fazem com muito esmero, mas não é para você. Então, você precisa ter esse entendimento para trazer para sua casa aquilo que realmente faz sentido para você. E aí o mundo agradece, né? Porque aí a gente está consumindo menos e está fazendo todo esse giro maravilhoso que o mundo precisa. Fazendo um paralelo até com o que você trouxe agora, trazer para a tua casa aquilo que faz sentido para você, trazer para o teu guarda-roupa aquilo que faz sentido para você e o trazer para a sua vida aquilo que faz sentido para você. Exatamente. E aí entra o coach com isso, né? Porque aí a gente já não está falando mais de guarda-roupa, a gente não está falando mais de cor. A gente está falando de que aquela mulher transformada, ela se olha no espelho e ela se valoriza, ela se ama daquele jeito que ela é. Porque não é sobre estar magrinha, não é sobre estar gordinha, não é sobre estar com cabelo pintado ou não, é sobre ser você. Quem é você hoje? O amanhã a gente não sabe como vai ser, mas o ponto é hoje, é sobre hoje. Então, esse olhar dela diferenciado que elas me relatam via testemunho, via direct, né, as plataformas, enfim, me deixa assim extremamente feliz. Porque eu preciso que a mulher seja transformada. E aí as etapas da consultoria entram como bônus, tipo isso, sabe? Falando em transformação, trazendo a sua transformação um pouquinho para as pessoas entenderem, em que momento você sentiu que você precisava buscar? Porque quando a gente busca fazer um curso, né, de autoconhecimento, às vezes a gente tem pessoas que buscam para ser o profissional da área. Tem pessoas que buscam para agregar dentro daquilo que elas já fazem. E tem algumas pessoas que buscam para trazer o autoconhecimento, mas na verdade todas essas pessoas que a gente está falando, elas estão na verdade buscando o autoconhecimento primeiro. O que levou você a buscar esse caminho? Muito legal. Primeiro, eu não fui buscar a consultoria de imagem como profissão, não ia monetizar, né, aquilo. Eu fui buscar, na verdade, um gatilho foi porque chamava o coach e tudo que envolve isso, que é o despertar humano, me encanta. E realmente eu estava vivendo num momento de extremo consumismo. Gastava-se horrores por mês porque eu precisava ter a roupa da semana. Então, aquilo começou a me trazer um processo de que, mas para que eu preciso de tanta roupa? Para que eu preciso ter roupas com etiqueta no meu guarda-roupa se eu não vou usar?
Eu não gostei, na verdade, daquilo, porque eu trouxe aquilo para minha casa. Então, foram coisas que mexeram profundamente comigo. E aí, né, tudo é muito perfeito, o universo conspira muito. Apareceu no Google para mim o curso. E eu falei, eu vou saber mais sobre isso. E realmente você se despe para você vestir-se de uma nova mulher. E é isso que aconteceu comigo. Uau, 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 uau. Olha só, gente, aí a gente encerra esse bloco aqui, né, falando um pouco sobre esse começo, né, esse despertar da Flaviane, e aí a gente traz aí no próximo bloco do Papo de Imprensa um pouquinho mais sobre o coach, um pouquinho mais sobre consultoria e um pouquinho mais do quanto tudo isso pode ajudar você. Voltamos aqui no Papo de Imprensa, continuamos esse bate-papo incrível com a Flaviane. Flaviane, que é coach, consultora de imagem. Flaviane, acho que é importante a gente ressaltar a importância do coach, né? A importância você trazendo nos bastidores aí, que o coach apareceu primeiro que a consultoria para você, certo? E aí a consultoria te trouxe de volta o coach, né? E aí, para as pessoas que nos acompanham e não entendem muito bem, dentro do seu entendimento, dentro da sua forma de explicar, o que é o coach? Então, eu acho que você até já falou isso mesmo. O coaching é o processo que você sai de um ponto e vai para o outro. E dentro desse ponto de sair de um lugar e ir para outro, envolve um monte de coisa, né, Vivian? Envolve seus resgates, envolve seu passado, envolve seu presente e o seu futuro também, porque a gente olha para o futuro, olha para onde você quer chegar. E esse processo ele é muito importante porque a gente nem sempre sabe onde a gente quer ir. A gente sabe onde a gente está. E de repente, aqui onde a gente está aquela zoninha de confortinho, gostosinha. Eu falo que é um cobertor muito quentinho, gostosinho, mas e aí, vamos ficar aí? Aonde você quer chegar? Então, o coach, ele possibilita as pessoas realmente de ir desse ponto A para o ponto B. Ir para o ponto B seguro, ir para o ponto B satisfatório daquilo que você quer realmente. Então, seria esse o meu entendimento. Esses dias agora, na produção de conteúdo, me veio uma frase bem interessante, que eu gosto de contra a maré. Por que não contratar um coach? Uau. E aí, uma das coisas que eu lendo um artigo de um colega da área, ele falava o seguinte, e eu quero que você traga sua opinião sobre isso. Se você quer procurar alguém para fazer por você, não contrate um coach. Eu achei muito interessante esse ponto, fantástico. Fantástico. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, dentro desse processo, nós não caminhamos sozinhas, né? O coach, ele tá ali com os nossos coaches, que é o cliente, a gente está ali para, na verdade, trazer ferramentas, trazer perguntas poderosas para ele se questionar. Mas a gente vai pegar na mão só para ir junto, mas a gente não vai arrastar. Então, o cliente precisa realmente saber que aquilo ali é um passo, mas quem, na verdade, faz a caminhada é ele. Porque a gente não consegue sozinho. Então, eu acho magnífico quando uma pessoa quer. Eu decidi contratar. Eu acho muito legal, porque o primeiro passo ele já tomou. Né? Ele já saiu da zona dele de conforto. Vou ter que contratar um cara que vai ficar me dando tarefinhas para fazer, né? E a gente gosta muito, porque a gente vive de tarefas na vida da gente. Eu dou um monte de tarefas para as clientes de consultoria de imagem também. E é sobre isso, é sobre você saber que você tem um profissional, mas que vão ser os dois juntos. O profissional está ali para te dar o caminho, mas quem vai seguir esse caminho é você. Então, é abraçar a responsabilidade, é pegar na mão e falar, vamos embora, nós dois juntos nessa. E até acrescentando a tua fala, claro. né, uma coisa bacana de falar é o seguinte, que muita gente quer mudar, mas não está comprometido com a mudança. Sim, exatamente, perfeito. Eu acho que é muito importante, exatamente. Muitas pessoas às vezes falam em mudanças, né, mas a hora que tem que sair do cobertorzinho, chamado zona de conforto, né, porque mudar dói, não mudar destrói. Sim, então é você ficar parado naquilo e reclamando, né, o mau hábito de nós, né, como isso é pesado, né. Traz isso um pouquinho pra gente, do reclamar, claro. da visão negativa que as pessoas têm sobre tudo que acontece. Eu acho muito legal. Eu já vi diversas pessoas falando assim, que não contrato um coach porque não serve pra nada. Contratei um coach, nossa, não me serviu de nada, não mudou nada. E é sobre isso que você está falando. Se não tiver o comprometimento, e o comprometimento não é só nas ações, é você se comprometer, porque
você fazer hábitos na sua vida é um comprometimento. Então, você precisa realmente querer, porque o coach não faz nada sozinho. Ele te dá as ferramentas. Ele te dá ali, de repente, a lucidez de um caminho que você, de repente, não sabe que você pode percorrer. Mas você tem que querer. Então, assim, essas más impressões que todo mundo tem dos profissionais, e aí servem para todas as profissões, mas eu acho que massificamente, porque a gente viu até comediantes fazendo piadinha sobre coaching, aquilo me incomoda, não vou negar para você que não me incomoda, eu me sinto incomodada com aquilo. Porque, na verdade, é um processo tão lindo, tão transformador na vida da pessoa, e às vezes ele cai numa brincadeira, numa chacota, né? Então, eu acho que assim, que a pessoa quando vai contratar um profissional, ela primeiro tem que falar assim, eu estou disposto? Eu quero mesmo? Eu quero sair desse meu ponto A, do cobertor quentinho? Então, se você quer, você vai ter sucesso. Uma coisa que você trouxe agora na tua fala, e eu vou estender isso para todas as profissões, Sim. Lógico que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu vou trazer para todas as profissões, que é o seguinte, muitos profissionais, eles estão ali, gostam do que fazem, a grande maioria a gente espera que seja assim, né? Eles gostam do que fazem e se entregam de corpo e alma fazendo aquilo, mas alguns não. Então, eu acredito muito que até esses famosos clientes que vêm para qualquer determinado... Clientes, pacientes, coaches, não importa, para qualquer área, eles também vêm na mesma energia que aquela pessoa está entregando aquilo. Né? Então, muitas vezes, algumas pessoas falam de profissionais coaches que tiveram em algum momento um determinado erro. Uma fala errada, um posicionamento inadequado, né? E aí, às vezes, aquele cliente que ficou insatisfeito com o paciente, porque eu estou falando assim de forma geral, ele vai ali para uma rede social, ele vai falar para um grupo de amigos mal daquele profissional. E isso nos ofende, sim, de certo modo. Porém, a gente também tem que entender isso, né? Porque muito é da dedicação que a gente coloca naquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu não sei você, mas na sua caminhada, e você fica à vontade para falar sobre isso, observe como dentro disso não houve pessoas que vieram distorcer alguma coisa que você falou. Sim, claro, porque assim, as pessoas colocam projeções na gente, né? Elas também criam expectativas, né? E na parte do coach, nem sempre a expectativa que ela tá querendo, sabe, de mudar de vida ou mudar de cifras na sua conta bancária, não acontece do dia para a noite. Então, eu acho que são esses gatilhos que vêm negativamente para que a pessoa fale, olha, né, não gostei, não fez sentido para mim. E, na verdade, é sobre isso, é você criar expectativas, mas criar uma expectativa dentro do processo, né? Não almejar algo que, de repente, não está dentro do contexto, né? Flaviane, uma coisa que eu acho que você poderia trazer também, que com certeza acontece com você, você até trouxe um pedacinho de uma pergunta que me veio aí. Muitas pessoas procuram um profissional, um orientador, um mentor, um consultor, um coach, enfim, uma pessoa... ela acreditando num plano que ela tenha. Sim. E quando ela tem aquele primeiro momento, segundo encontro, ela percebe que ela realmente não sabia o que ela queria. Exato. É muito comum isso acontecer? Muito comum, porque falando da consultoria de imagem, quando eu não trabalhava o coach tão profundo, primeira pergunta da consultoria de imagem, qual é o seu objetivo de imagem? Elas falavam, meu objetivo é isso, isso. E no caminhar, talvez por uma escuta mais ativa que eu tenho, eu percebi que nada era aquilo. Então, assim, ela não queria saber qual era o estilo dela. Ela estava presa, sabe, num medo que ela tinha lá da infância, porque as pessoas julgavam ela por um biotipo que ela tem. Então, na verdade, tudo isso... Aí o coach entra muito fortemente nisso, porque ele entra realmente... Peraí, vamos parar tudo, vamos conversar mais sobre isso. E aí que a gente realmente faz esse resgate para a gente entender... Por que aquilo? Então, o objetivo de imagem nem sempre é claro. E eu já tive clientes que quiseram me enganar no objetivo de imagem, sabe? Olha só. Me enganar no sentido assim, não, mas você tá errado, eu quero isso. Não, mas eu só quero apenas isso. E aquilo ali fica muito raso, sabe, Vivian? E entregar processos rasos não é comigo. Não é comigo, até uma sabe? Curiosidade, se falando sobre não é com você, qual que é a duração do seu atendimento? 2 horas de cada etapa. Geralmente é 40 minutos. Era para ser 35, 40, mas menos de 2 horas a gente não consegue. Já sabe, se for lá encontrar com a Flaviane, já reserva mas aí 2 regado horas. A cafezinho, a um bom bate-papo, eu sou legal. Mas são 2 horas que passam voando. Gente, nem percebe-se.
Porque realmente esse entendimento da mulher, quando a mulher realmente vê que, primeiro, é uma relação de confiança, né? Então, quando a gente consegue entender que aqui você está comigo, aqui tá tudo bem, aqui você tá em paz, e aí tudo flui. Aí ela realmente se abre. E eu tenho muitas clientes, sabe, que estão em processo de luto, mas não queriam falar sobre aquilo. Então, assim, muita coisa já me aconteceu que mexe verdadeiramente comigo, de não ser mais consultoria de imagem, sabe? É consultoria de imagem, mas talvez não seja consultoria de imagem. É coach ali presente nos atendimentos muito forte, sabe, Vivian? É um processo mesmo, né? Porque é um todo, né? Nós não conseguimos separar muitas vezes o profissional do pessoal. Sim. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos, nós somos um só, né? Então, eu acho que nessa sua fala você trouxe de uma forma muito linda, né? Porque às vezes as pessoas vêm com uma necessidade, elas vêm ali com um achar de um objetivo que elas têm, e aí quando elas começam mergulhar mais profundamente dentro de si, elas começam a perceber que não era bem aquilo, que era uma fuga. Muitas vezes essas coisas são fugas. E aí no próximo bloco, né, a gente volta aqui com a Flaviane, a gente vai trazer um pouquinho sobre crenças também, sobre o porquê que você, de repente, está parado aí e não está fazendo aquilo que deveria fazer. Voltamos aqui no Papo de Imprensa, nesse bate-papo que está incrível aqui com a Flaviane. Flaviane, a gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre a importância do coach, a gente falou sobre essa junção, né, da consultoria, do coach, quanto que é importante a mulher estar bem por dentro. A saída é para dentro, né? Sim. Então, como estar bem por dentro, para poder estar bem dentro daquilo que ela emana, independente da cor, independente do corpo, se está alto, magro, baixo, cabelo. Então, quanto a gente precisa estar bem para a gente trazer esse bem-estar, né? Porque quem olha para a gente já sabe quando a gente está bem ou não está bem, né? Mas muitas dessas coisas que a gente tem, essas limitações, estão tudo assim, muito grudadinho nas nossas crenças, né? E quando a gente fala em crença, a gente não está falando de fé, gente. A gente está falando também de fé, mas assim, a gente está falando do que você acredita. E quando a gente fala do que você acredita, a gente está falando tudo aquilo que foi construído desde lá, de repente, da tua gestação, da geração até hoje. Então, é tudo aquilo que a tua mãe trouxe na tua infância, é tudo aquilo que você conviveu na tua adolescência, é tudo aquilo que você conviveu ali num trabalho que você frequentou um tempo, numa faculdade, na escola, os amigos da infância. Então, tudo aquilo foi formando camadas, né, dentro das pessoas, trazendo de uma forma muito simples para as pessoas entenderem, porque às vezes a gente fala assim, crenças limitantes. O que é crenças limitantes? Basicamente, popularmente falando, é tudo aquilo que você viveu e foram criando camadas dentro de você. Então, muitas vezes, uma fala muito importante que me veio na ideia aqui da minha infância, e eu trouxe isso no processo de coach, eu sempre falo sobre isso, que a minha mãe falava assim, menina, dinheiro não dá em árvore, né? E aquilo ficava na minha cabeça, dinheiro não dá em árvore. Então, eu gerei dentro de mim uma crença de que o dinheiro não era abundante, que era difícil ter dinheiro. É escasso, porque se o dinheiro não dá... O que é a árvore? A árvore dá frutos, a árvore dá folhas, a árvore... Né? Uma coisa assim, quando a minha mãe dizia dinheiro, porque ela também recebeu isso da família dela e tal, e porque ela também estava tentando nos proteger, né? Então ela trazia, eu falava assim, dinheiro não dá em árvore. Ou então, para comprar tem que ser tudo parcelado, né? Eu converso muito com a Giovana sobre isso. E isso vai ficando camada sobre camada, e para você quebrar, demora. E o coach ajuda muito sobre isso. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho de como o coach ele vai quebrando essas camadas das crenças. Então, é um processo maravilhoso, porque as crenças, na verdade, não necessariamente elas são só negativas, né? E tudo que a gente recebeu de informação dos nossos pais foi o melhor que eles puderam dar naquele momento pra gente. Então, né, por isso que a gente fala tanto dentro do coach, do honrar nossa história, do honrar nossos pais. E eu acho que isso é um processo muito importante de entendimento, para que você realmente perdoe se algo não aconteceu, né? Faça seus perdões. Mas falando das crenças, eu acho muito legal, Vivian, porque as crenças, na verdade, elas nos limitam. Literalmente é isso, crença limitante, elas nos limitam. Sobre essa parte mesmo que você citou um exemplo com você de dinheiro, olha como isso trouxe uma escassez para sua vida, de achar que dinheiro é um problema. E dinheiro não é problema, dinheiro é riqueza. Não tem problema porque muitas crenças foram colocadas no passado, nas crianças, que ser rico era gente metida. Olha só. Então, as pessoas crescem acreditando que as pessoas milionárias, que as pessoas bem favorecidas de dinheiro, não servem para andar com você.
Então, realmente, são construções que são feitas na cabeça da gente que nos fazem muito mal enquanto adulto. E esse bloqueio é totalmente dentro do processo, é você resgatar, é você primeiro fazer o entendimento do honrar o pai e a mãe, se essa crença foi depositada pelos nossos pais, e muitas delas são porque os nossos primeiros, nossa primeira imagem que a gente tem é de quem? Da nossa mãe. Nossa, a gente quer mamar. Então, a primeira imagem que a gente tem é da nossa mãe, o primeiro contato que a gente tem de imagem, né? Então, tudo aquilo começa a ser construído realmente com os nossos pais. E volto a falar, claro, é o melhor que eles puderam nos dar, mas é com muita conversa, é com muita técnica dentro ali do coach que nós sabemos. E aí, alguns coaches, na verdade, a gente até faz esse resgate mesmo, sabe, de ir lá para dentro do seu útero e de passar por aquele momento de infância, para você se entender. E aí, a partir daquele entendimento, você consegue se enxergar hoje. Quem sou eu? Mas será que eu vou ter que ainda ficar pensando como meu pai me falou? Hoje eu tive um insight muito legal. A maquiadora fazendo a maquiagem, a gente falando sobre esse momento que eu estou aqui, e ela falando para mim assim, Flá, a minha mãe sempre falou que eu não deveria usar brinco grande, porque os brincos grandes são escondem a beleza da mulher. E aí eu falei, olha só, o que foi depositado na cabeça dela, né? E hoje ela não consegue. E todas as irmãs não usam brincos maiores, porque aquilo ali, a mãe dela falou para ela que não é de mulher elegante. Citava como exemplo até a Sandra Nemberg, que é uma jornalista maravilhosa e é elegante realmente. Mas como que isso são depositados na cabeça da gente, que se hoje, de repente, você dar um brinco para essa pessoa, é quase ela se paralisar. Ela não consegue usar e aquilo é pesado para ela. Então, tanto que a crença nos limitam, nos prejudicam, de crescer, de querer almejar, de ter uma conta bancária com muitos números, porque a escassez que foi implantada na nossa infância prejudica a gente. A autoimagem também, gente, sabe, de você se enxergar como nas famílias falava assim, ai, olha só, ela não sabe se vestir. Ah, ela parece um menino. Sabe essas coisas que a gente ouve que fazem muito sentido quando a pessoa fica adulta, né? Dos bloqueios que ela vai ter ali naquela fase e que são difíceis realmente, né, Vivi? A gente sabe que um processo de coach, ele é ali feito em 10 sessões, mas nós entendemos que tem clientes que precisam muito mais daquilo, porque para o ser é único, né? O indivíduo é único e cada pessoa dilui aquilo de uma forma, né? Então, algumas sessões regadas a momentos de choro, mas eu falo que é um choro libertador, né? É um choro libertador que você realmente expõe aquilo que não te pertence, porque tem coisas que não pertencem. Por mais que foram implantados lá, esses drivezinhos foram implantados na nossa infância, mas não é pra gente. Eu posso prosperar, eu posso ser milionária, por que não? Sim, acho que dentro de crenças eu gosto muito da palavra, que eu uso muito, que é o ressignificar. Né? Eu acho muito importante a gente trazer novo significado, porque muitas pessoas chegam até nós com dores e coisas que são remetentes a uma situação, um momento, a uma vivência que você não tem mais acesso. Sim. Pessoas que às vezes nem convivem mais conosco, sim, né? Que já se foram, moram distante, ou não tem mais assunto. Então, é trazer um novo significado, né? Então, quando eu aprendi essa palavra, aprendi isso dentro do processo do coach, e eu trouxe isso para minha vida de uma forma muito ativa. Sim. E eu acredito que você viva isso constantemente, muito, né? Com certeza, que é justamente isso. Eu acho que quem nos acompanha aqui, que está, de repente, se identificando com esse assunto, poderia, né, nesse momento, fazer um exercício de trazer um novo significado a um momento, né, que você está vivendo, a uma situação difícil que você vive. Que significado diferente eu posso trazer para isso? Talvez não nesse momento, o momento de dor, o momento de sentir, tem que ser sentido, sim, que é muito importante. A gente precisa chorar, a gente precisa ficar zangado, né, a gente precisa ficar triste, e aí, dentro de tudo isso, ter, mas não manter. Exatamente. Eu posso ter um momento de raiva, né? Mas eu não preciso manter esse momento de raiva. Eu não preciso ser uma pessoa raivosa. Sim. Eu posso estar com raiva. Estar com raiva é diferente de ser uma pessoa raivosa. Estar isolado é diferente de ser isolado, né? Ah, eu estou num momento difícil, eu estou num momento, né? Eu preciso ficar quietinho. E é importante esses momentos, né? De recolhimento, né, Fabiane? Claro, de entender o seu eu. Eu sempre gosto de falar para as pessoas, façam as perguntas, né, de trás para frente. Então, assim, eu estou com raiva, mas como eu me sentiria se eu não estivesse com raiva?
Eu gosto muito de fazer perguntas quando eu pergunto para uma pessoa o que mais você gosta no seu corpo. Ela fala, eu nunca pensei sobre isso porque eu sei o que eu não gosto. Eu falei, então, mas eu quero que você fale para mim o que você mais gosta. E muitas têm dificuldade de falar para mim o que mais gosta. Então, assim, a gente vê que esse bloqueio realmente, sabe, de se olhar e de se amar. E isso aí tem a ver com as crenças, realmente, de algo que foi depositado. E aí a ressignificação é de total importância nesse processo, né, Vivian? Que não é fácil, a gente, né, nós falamos sobre isso e a gente vê muita gente falando, não são processos fáceis, mas são necessários para a vida da gente. Eu gosto de dizer que são exercícios diários, né? Todos exatamente. os dias, né? Esses dias a colega me perguntou, que pergunta que você faz para você todo dia? E aí eu respondi, né? Falei o seguinte, que a pergunta que eu faço para mim todo dia é, o que eu estou fazendo aqui ainda? Por que eu recebi mais uma chance? Né? Então, assim, às vezes nós, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente precisa se perguntar, assim, o que a gente está fazendo aqui? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Por que Deus me deu mais uma chance? Por que eu acordei hoje, né? O que eu vou fazer de diferente? Exato. Que diferença eu vou fazer na vida das pessoas que vão cruzar o meu caminho no dia de hoje? É sobre isso, né? E precisa ser leve. Mesmo que existem dias difíceis, mesmo para nós que cuidamos, né? A gente acho que até tem hora que chega a ser um pouco difícil, porque a gente precisa estar bem para entregar o bem, né? Então é um exercício, mas são exercícios, como a Flaviane trouxe aí de forma muito clara. Não é um processo rápido. Gente, quem quer milagre não adianta. Quem milagre, o coach não entrega, nem o profissional nem entrega. Você vai num dentista, ele não te entrega milagre. Se você não tiver uma boa higienização dos seus dentes, né? Você vai numa academia e você quer o teu corpo dos seus sonhos, mas se você não tiver uma dedicação, você também não consegue. De repente, ter um cabelo muito hidratado, muito loiro, muito lindo, também você vai precisar de uma dedicação de bons profissionais. Então, para tudo que a gente vai fazer, não é fácil, né? Se tá fácil, tá errado. Eu sempre gosto de falar, né? Mas assim, a gente pode fazer com que seja prazeroso o caminho, ainda que seja difícil, né? E aí, no último bloco, a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão pandêmica que a gente vive, sobre essa questão de novo normal, de recomeços, e o quanto esse trabalho pode ajudar você nessa caminhada. Voltamos aqui no Papo de Imprensa. Agora a gente vai abordar um assunto muito delicado, muito atual, inclusive, uma dor aí que você com certeza vive no seu dia a dia de alguma forma, né? Que é a pandemia, que é o efeito pandemia, o efeito pós-pandemia, o efeito novo normal, que todo mundo fala, né? E o quanto isso afetou de forma geral todo mundo, né, Flaviane? Eu acho que não foi uma coisa assim, foi uma coisa que veio e afetou todos, né? Rico, pobre, né? Quem tinha um pouco mais de condição, quem não tinha, quem tinha muita saúde, cuidava direitinho da saúde, aqueles também que não estavam nem aí com a sua saúde. Então, isso afetou de forma geral, né? E trazendo aí a visão do ressignificar, do olhar sobre um prisma positivo, né? Como é hoje? Como que você enxerga tudo isso? Ai, assim, eu gosto sempre de falar, Vivian, que nós precisamos tirar boas lições de tudo, né? Claro que a pandemia trouxe tantos lutos, tantos sofrimentos, mas a gente precisa, sabe? Enquanto a gente está aqui sobre o acordar no dia e falar assim, olha, obrigada a Deus por mais um dia. Então eu preciso ver algo de bom naquilo, por mais que esteja repleto de trevas ali, mas a gente precisa ver uma luz. E falar sobre disso, o que mais me encantou, e talvez não seja essa palavra correta de falar no momento pandêmico, nesse momento, foi o retorno das famílias. Isso me encantou, sabe? A mãe com os filhos, por mais que, sabe, né, aquele desespero, mas enfim, o pai e a mãe comendo na mesa, sabe? Aquele não momento, sabe, de que tem que correr para algum lugar, porque até ele tinha que correr para algum lugar, mas era para o escritório, que é dentro de casa. Então, o que mais me encantou realmente foi isso. Esse resgate das famílias, onde as famílias realmente puderam viver intensamente, se conhecer, porque tem gente que mora na mesma casa e não se conhece, né? Então, esse honrar o pai e a mãe dentro do coaching, que muita gente não estava com alguma briga com os familiares, sabe? Naquele momento de não poder abraçar, foi muito triste, mas a tecnologia nos ajudou nesse momento online. Então, você, sabe, perdoar as pessoas, porque a gente viveu num momento que a gente achava que no outro dia a gente não estaria mais aqui. Então, esse resgate de, sabe, de que eu preciso do outro,
porque esse alto, né, sou alto, tudo alto, 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 nem sempre é positivo. Você tem que saber que você precisa do outro. E esse outro, às vezes, está tão perto de você e você, né, deixa para lá. Então, a pandemia, eu acho que trouxe, para mim, foi genial esse resgate da família, realmente. E falando das mulheres, na consultoria de imagem, eu tive que puxar a orelhinha também delas, porque nesse momento de ficar em casa, as mulheres, claro, por um monte de coisas que aconteceram e que acontecem dentro de casa, com cuidar da família, do esposo, da casa, que são tarefas difíceis, árduas, mas as meninas começaram também a se deixar de lado. E aí eu entrava nesse processo de que, gente, não é para acordar todo dia e colocar um salto e uma maquiagem, mas é você se cuidar. Então, sabe, acordou? Tira o pijama, por favor, né? Vamos tirar o pijama para que seu cérebro entenda que é um outro processo. Opa, acordei, preciso reagir. Então, você realmente tirar aquela roupa que você usa para dormir, sabe? Fazer seu skincare ali. Ai, Flaviane, não tenho costume de fazer um skincare, mas passe, sabe, só o seu cremezinho do dia. E coloque a sua roupa, sabe, de ficar, mesmo que seja de ficar em casa, mas com aquele propósito de que não estar desleixada. Porque isso também nos deprime, sabe? E como foram muito tempo, a gente está vivendo esse processo, você imagina todos os dias você acordar e se ver do mesmo jeito, né? Então aquilo é um processo também que mexeu muito com a autoimagem das mulheres. A gente se fala muito em autoestima, mas esse termo tá errado. É com a autoimagem, porque aí realmente ela sabe se ela se olhava e se achava feia, se ela se achava gordinha, se ela se achava muito magrinha, ela se detonou nesse período. Então eu trabalhei muito nesse período no online com as mulheres, falando sobre isso, falando sobre ela com ela. É o espelho e ela. Então vamos se olhar, vamos se amar e vamos fazer por onde também, porque o espelho não faz nada por mim sozinha. Eu preciso querer. E isso foi uma transformação muito legal, porque muitas mulheres falaram para mim, ai, Flaviane, tá até engraçado agora. O marido sai do quarto e fala, onde você vai? E eu acho formidável isso, porque se realmente ela tá se amando, tá, sabe, se vestindo, de repente, se vestir para ficar em casa, por que não? Sabe, colocar um brinco para ficar em casa, por que não? Esses dias até eu fiz um stories falando, eu estava descendo para malhar, e eu falando para o pessoal, gente, olha só, Flaviane, consultora de imagem, eu não desço para malhar se eu não coloco um brinquinho. E aquilo é meu, claro, não é, né, não é para fazer uma repetição, mas quem sabe vocês também não possam fazer esse espelhamento. Mas não é sobre o brinquinho, é sobre o autocuidado. É eu estar preocupada nesses stories aqui, mesmo com o cabelo preso, mas de estar legal para vocês. E eu também me sentindo bem. Então é sobre isso. É um capricho, né? Um cuidado que você tem, né? E eu quis trazer esse assunto porque também muitas demandas vêm nesse sentido, né? Das pessoas se sentirem muito perdidas, né? Muito assim, e agora? O que vai ser? Tá tudo muito incerto. Então, o amanhã ele não nos cabe, né? A gente, claro que a gente projeta, a gente deseja, a gente faz planos, mas eu acho que viver intensamente hoje, talvez tenha sido a maior lição que a gente aprendeu, né? Abraçar quem está perto, aproveitar as oportunidades do jeito que a gente puder, que nem que for online, né? Muitas vezes a gente esteve aí conectado online, mas você está presente, você mandar um bom dia, você perguntar como que a pessoa está, né? Muitas vezes estar disposto a ouvir sem julgar, importante, né? Trazer isso, que é muito, muito válido, e entender que talvez a tua realidade não é a realidade da outra pessoa, né? Eu acho que a gente, quando começa a entender isso, a entender que cada um tem o seu tempo, a sua vivência, a gente começa a entender que a gente não pode dizer se eu fosse você. É erradíssimo, né? Erradíssimo mesmo, é totalmente inadequado, é desagradável falar isso, né? Falar se eu fosse você, mas você não é eu, né? Você é você e eu sou eu. Então, assim, não tem como, né? Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque às vezes as pessoas falam empatia é se colocar no lugar do outro. Mas o lugar do outro a gente não acessa. Empatia é você pensar, se acontecesse comigo, como eu me sentiria? Como eu me sentiria, perfeito. Será que eu gostaria de receber uma crítica dessa forma? Será que eu gostaria de ser chamada a atenção dessa forma? Ou será que eu gostaria de não ser incentivada como eu não estou sendo nesse momento? Então, é como eu, né, tenho acesso às pessoas. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa,
eu queria muito te agradecer como você trouxe isso de uma forma leve. Falei, não precisa me agradecer, que estou simplesmente... Eu recebo agradecimento, claro, mas entenda que eu estou fazendo isso porque por mim, não é por você. Porque é a forma como eu gosto de receber isso de você, eu estou te explicando que é assim que eu gosto de receber. Então, agora você já sabe que a minha forma de comunicar com você vai ser sempre com leveza e com amor. Então, na vez que você vir falar comigo, entenda que é assim que eu gosto de receber. Então, eu sei que isso é bom de receber, mas é muito mais sobre a forma como eu me pontuo em relação a você. Então, assim, trazendo isso de uma forma dentro do seu trabalho, essa questão de trazer amor, de levar amor de uma forma tão, assim, leve, como é para você? Então, eu gosto muito de falar para as meninas que eu gosto de transbordar, e é muito sobre isso, né? Sobre como você se sentiria. Eu acho que a nossa escuta, ela é de tamanha importância, porque o ouvir você consegue entender as pessoas. Então, eu levo muito isso, o escutar na essência, o escutar com amor. Não me colocar no lugar, mas me colocar na posição de que eu te entendo. E eu estou aqui para te estender a mão. Vamos juntas. Então, esse transbordo de amor que realmente a gente faz pelo outro. Eu sempre gosto de dar um exemplo sobre academia, que é um assunto polêmico. E aí elas falam para mim assim, Flaviane, sobre academia, mas amanhã... E aí tudo eu falo, em qualquer processo, até dentro do coach eu falo, é só por hoje. Vamos fazer hoje? Amanhã, esquece. Não lembra amanhã. Mas vamos hoje? Hoje eu consegui. E aí esse é o seu resultado. Comemore suas pequenas conquistas, porque isso é de total importância para o processo. Para você realmente se valorizar e para você ter motivação mesmo, para você voar, né? Então, eu trago realmente as coisas mais importantes desse amor, eu trago esse ouvir e esse olhar generoso, porque quando uma pessoa está contando algo para você, eu acho que a atenção que a gente dá sobre aquele momento de qualidade, o momento é dela, é para ela. E eu tô ali simplesmente como coadjuvante nessa história, sabe? Então, a minha forma de amor, eu acho que é essa. E vem dando certo, eu acho. Eu acho que nesse bate-papo que a gente conseguiu trazer de uma forma muito leve, eu acredito, né? Eu não sei se vocês que estão nos acompanhando estão sentindo, mas a gente está muito leve, muito gostoso. Mas a gente trouxe muito essa questão de você viver o hoje, né? De você se valorizar, né? De você se cuidar. E se você achar importante, se você tiver difícil sozinho ou sozinha, procure ajuda. Exatamente. Existem excelentes profissionais, né? Não só na área do coach, mas vamos estender para os nossos colegas psicólogos, terapeutas, né? Terapias alternativas que são inúmeras, né? Então, existe muita coisa legal, bacana, para você cuidar de dentro, né? Da mesma forma que muitas vezes hoje você se preocupa mais com a saúde física, e que bom, né? Que a pandemia trouxe muito isso, da gente fazer check-up, de ir aos médicos, tem muita gente que não ia há muito tempo, que eu sei, mas assim, a gente também olhar para dentro da mesma forma que a gente olha para fora. A gente cuidar do nosso interior da mesma forma que muitas vezes a gente se preocupa com o que a gente vai postar na rede social. Com que roupa que a gente vai aparecer, se eu vou colocar um filtro ou se eu não vou colocar um filtro, né? Então, acho que a gente olhar para dentro, porque assim, tudo que está dentro, ele emana para fora. Então, se você estiver bem com você, você pode ter certeza que você vai lá e vai postar e vai estar nos lugares da melhor forma possível. A sua melhor versão. Flaviane, eu quero muito te agradecer. Você viu como é que voou o tempo? Amor, né? Gente, agradecer vocês que nos acompanham aqui também. Flaviane, os últimos minutos aí para você trazer seu agradecimento, sua palavra final. Ai, gente, muito obrigada. Eu espero que essa mensagem aqui com a Vívia hoje tenha tocado de alguma forma você para esse entendimento, para esse querer sair desse lugar, para almejar algo melhor para você. Porque você consegue, você é consistente para isso. E se ficar difícil, pega na mãozinha, vamos junto. Gratidão, Flaviane. Obrigada, gratidão. Esse foi o nosso papo de imprensa de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você não tenha acompanhado ao vivo, você pode aí acompanhar nas nossas plataformas de streaming no agroplus.tv. E para você saber mais notícias, estar por dentro do que está acontecendo no nosso estado, acesse www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!